Esse pacto tá na hora de cortar o cabelo. Oi, benção. Eu sei que o tempo pra estar falando sobre esse assunto já passou. Todo mundo no YouTube já fez vídeo sobre isso daí. Mas não é como se farmar view fosse a única coisa que importasse no mundo, né? Como o ChatGPT disse, a sua ideia tem potencial mesmo fora do hype. Porque Blue Lock ainda mantém uma base. Então, respeitando os conselhos do nosso ancião digital, hoje eu tô aqui pra explicar o porquê desse anime ter tido uma das piores animações que eu já vi. Batendo de frente com grandes nomes como Chainsaw Man, Fate e o horroroso Mob Psycho. Que tá cheio de anime mal feito por aí, você já deve estar ligado. A não ser que, sei lá, você tenha começado a trabalhar com os 14 e não teve muito aquele lance de se vangloriar por passar 3 dias a fio assistindo uma pancada de personagem 2D saindo na mão. Já começa que a coisa mais comum que você pode ver por aí é uma cena de um personagem tendo animação só na boca por torturosos 2 minutos. Claro, quando o diálogo é divertido de acompanhar, e isso acontece umas 2 ou 3 vezes, você provavelmente não vai se importar muito não. Agora, quando a ideia principal do anime é um monte de super-humano caindo na porrada com deuses antigos, passar a maior parte do episódio vendo os caras conversar como se estivesse num podcast, é um pouco estranho. Eu não sei se o resto do anime é assim, mas pelo menos o que eu aguentei ver foi essa tortura aí. Agora que você for gozar, segura as bolas do saco. E essa brisa pode até funcionar se o anime é feito para um público ali que só quer ver o cotidiano de garotos no colegial, sem muita ação ou efeitos especiais. Mas lá, depois que eu vi o cotidiano de garotos no colegial, sim, esse é o nome traduzido do anime. Essa era a piada. Tendo uma animação fluida e gostosinha de ver, eu nunca mais tanquei ficar assistindo esse tipo de cena estática. Olha só pra isso, essa é a animação e a fluidez que um anime de ação deveria ter. Não o dia a dia de humanos normais. Não, sinceramente, essa pica aí é muito bom. Com certeza merecia até uma remasterização, cara. Dá pra explodir de rico algumas cenas. Mas saindo desses trecos aí que parece ter sido feitos no Canva, de tanto slide, a obra de futebol compartilha várias dificuldades na hora de ser animada, com alguns grandes nomes aí na cena geek, como os internautas gostam de falar. Ainda no universo de esporte, por exemplo, a gente tem aqui o Haikyuu, com essa fluidez absurda. Não, só imagina Bully Lock sendo animado com essa qualidade aqui, cara. Sensacional. É claro, talvez se o cadeado azul não tivesse tanto efeito especial e tanta esquizofrenia rolando na tela, os caras poderiam ter se concentrado mais na fluidez do negócio. Pega, por exemplo, o primeiro episódio, que tem essas cenas de impacto absurda. Cara, olha esse chute do Stag, que coisa gostosa de se ver. Ou a gente vai ter o poderoso Big Tree das animações. Demon Slayer, que com certeza não foi aproveitado na sua totalidade aqui no Brasil, já que a maioria tá condenada a assistir na tela de um J2 Mini, como foi o meu caso. Jujutsu Kaisen, atingindo um pico técnico de coreografia e de lutas que um anime pode ter. Tipo, essas cenas aqui são arte, mano. Eu nunca tinha visto em nenhum lugar. E claro, o Ataque dos Gigantes, como o Google traduziu. Que sinceramente, mano, não deve ter um episódio que os caras não deram pra deixar o mais impecável possível. E tipo, essa animação de 2014, como que a indústria regrediu tanto? Não faz sentido nenhum. E claro, a gente vai ter a galera que não conseguiu ter uma produção tão pintuda assim. Como é o caso da famosa terceira temporada daqueles animes dos 7 Pecados Capitais. Que graças à boa vontade do capitalismo, transformou aquela luta do Meliodas e o Escanor, que no mangá era simplesmente muito foda, nessa coisa linda aí, ó. Olha só. Não dá pra deixar de mencionar o poderoso Berserker, que por um lado, graças à animação, muita gente só dropou o bagulho e nunca mais quis saber sobre. Mas por outro, e eu acho que a maioria, acabou indo ler o mangá só por causa disso. E depois tatuou a marca do Guts em alguma parte do corpo, ou algo assim. E entre outros aí, que se eu fosse começar a listar, passaria os próximos minutos à toa. Então já que a preguiça aqui é grande, vamos pro próximo tópico. Mesmo que Blue Lock tenha conseguido produzir algumas cenas muito bem feitas, como essa corrida do Shigiri, o chute do Shidou e claro, o X1 final desses dois aí, simplesmente não deu pra escapar dos slides nas cenas menos importantes. Outra coisa é a tantada de personagens com design único. Os caras tinham a missão de encaixar 22 personagens diferentes em campo, de uma forma que não ficasse parecendo um monte de robozão, que como a gente acabou vendo, não deu muito certo não. Entregar pra cada personagem um movimento único e realista
era um trampo do cara. Certo que graças aos ângulos da câmera, na maior parte do tempo, o destaque é pra um ou até 3 personagens numa cena só. Mas pra ter aquela sensação de loucura numa partida mesmo, em vários momentos o público precisava ver um monte de jogador correndo no meio do campo. E outra coisa é que, como eu já tinha dito, a brisa do mangá é ser aquela coisa bem exagerada mesmo. Já que os malucos não tem nenhum poder, os efeitos especiais tinham que ser brutalmente molestados aqui. Os olhos brilhando, um cuidado com o fundo, partículas, a câmera tremendo, cenas de impacto, tudo isso acontecendo em todos os episódios, não é muito fácil não. Pesado, ignora essa mancha de sangue aí, ela já some já. Já que mesmo sendo só futebol, Blue Lock parece um anime de luta. Então os personagens vão se mover de forma exagerada, as expressões vão estar naquele nível dramático que a gente gosta. Fora que depois da galera ver uma personagem descendo a Excalibur num nível gráfico absurdo, ou o Mob liberando toda a frustração que ele tinha guardada com uma fluidez impecável, a mente dos caras ficou tudo calejada pra esse nível de produção. Então, rapaziada, vamos voltar a tá se contentando com um pouco aí, na moral. E bom, antes da galera sair cuspindo ódio na cabeça dos animadores, a gente precisa entender que é assim, talvez trabalhar 10 horas por dia, sem nenhum dia de folga na semana, talvez acaba deixando a cabeça do cara cheia de problemas. Assim, não sei, quem sou eu pra saber de alguma coisa, né? Até porque o 8 Bits, que é o estúdio que animou a primeira e a segunda temporada, também estava encarregado de trabalhar naquele anime do Slime e numa outra obra genérica lá de magia. O que fez a equipe dos caras, que era assim, ó, ficar tudo assim, ó. Outro motivo bem comum nessa indústria e que também piorou as coisas foi o pouco tempo que os caras tiveram pra trampar. Pra você ter noção, a primeira temporada durou mais ou menos ali 1 ano pra ficar completinha, o que é um tempo bom pra animes que não tem cenas como essa. Já o Haikyuu, por exemplo, teve mais tempo de produção, a equipe toda estava engajada no projeto, os animadores eram mais experientes, as coreografias eram inspiradas em vídeos reais, e como eu tinha dito antes, pelos caras focar muito mais na fluidez do negócio e no impacto, o estúdio também contratou uma galera que manjava bem dos movimentos mais comuns no esporte. E além de tudo isso, a gente pode ver muita gambiarra sendo usada para maquiar essa falta de qualidade. Luzes, vinhetas, filtros, zoom digital, ou seja, o estúdio de Blue Lock fez tudo que eles não podiam fazer. E com tudo isso, eu não posso deixar de ficar decepcionado com essa lore toda aí. Foi uma sensação bem pai assistir a primeira temporada completa em 2022, ler o resto do mangá em uns 3 dias e depois passar quase 2 anos esperando pela segunda temporada, para quando ela finalmente chegar, a gente ter aquele tipo de coisa. É realmente muito engraçado. Só que mesmo assim, a prova de que Blue Lock é muito foda são aquelas notas da galera no geral, ficando acima da média ali nos episódios que tinham gols bem feitos e batendo o 10 redondinho na última sequência do Sub-20. Até porque não tem como tu olhar pra isso e não achar simplesmente cinema. E agora, olhando pra como esse pica desse autor revolucionou o gênero e criou o mangá mais vendido de 2023, dá pra gente considerar 2 visões pra terceira temporada aqui. Uma mais otimista e outra, bom, nem tanto assim. Pensando que o estúdio 8 Bits use mais tempo pra produção, passando mais de 2 anos ali, a pressão das críticas forcem a galera a investir mais no projeto. E eu tô falando disso aqui, ó, e não de puro trabalho dos animadores, né? Coitados, os caras são CLT. Também que a terceira temporada seja dividida em 2 partes e os caras reforcem a equipe com freelancers profissionais, deixando ali, né, claro, os momentos chaves na mão de animadores experientes. A gente pode ter as sequências como o renascimento do Kaiser, o falso voleio do Nagi de 6 partes, ou o chute de armas duplas do Isagi, tendo uma qualidade tão boa quanto a que teve naquele último golpe na partida contra o Sub-20. Ou quem sabe até melhor. Mas talvez, assim como foi as 2 primeiras temporadas, a terceira não vai ter como fugir dos momentos estáticos e o uso de recorte mal feito nas cenas mais comuns ali. Mas imagina, por exemplo, a cena da Metavision. Os animadores estão tudo fodidos. Não, olha pra isso, me diz como é que os caras vão botar 20 bonecão 3D pra se mexer sem ter aquela qualidade que a gente já conhece. Olhando realisticamente, o painel do Kurona e o Isagi amassando a lateral direita é outra que tem bastante chance de ser do mesmo nível que essa troca de passe aí do Rin, Nazi e Isagi. É triste, né? Mas é como alguém uma vez disse, espere pelo pior e se prepare pro melhor, ou algo assim. E bom, eu acho que é isso aí. Eu quis trazer um vídeo mais diferente das análises que eu geralmente faço aqui no canal, até porque é gostoso, tá sempre em constante mudança, né? Ou vai me dizer que não é?
Você é espertão, ó, sabe de tudo. Me dê ideias do que trazer pros membros. Tipo, tem a opção ali de adicionar esse negócio faz 2 meses, só que até agora eu não pensei em nada. Tipo, tem um tal do bastidor e os erros de gravação. Mas o que eu mais experiencio aqui é gaguejar a mesma frase umas 3 ou 5 vezes, sabe? Não é como se fosse os erros de gravação da Marvel ou algo assim. Mas no mais a gente vai se vendo aí. Se cuidem, tchau e benção.